Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Hoje eu trouxe muita coisa legal pra vocês verem aqui, os bastidores do Aeroflá, possíveis escalações pra final da Libertadores e muitas curiosidades sobre essa final. Mas me diz aí, torcedor flamenguista, como é que tá a ansiedade pra esse jogo? Já fez alguma promessa pra caso o Flamengo ganhe a final da Libertadores? Se sim, deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal pra sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Vai a careca do Escobar. O Globo Esporte começando direto de Lima. Aí, galera! É o primeiro Globo Esporte daqui dessa semana maravilhosa, importantíssima, histórica que o Flamengo está vivendo. Vamos conhecer no sábado o primeiro tetracampeão da Libertadores brasileiro. E essa briga entre Flamengo e Palmeiras, 4h30 da tarde vai começar a nossa transmissão. 6 horas, a bola rolando. Hoje no Globo Esporte tem reportagem especial falando da parceria do Danilo e do Alexandre, jogaram juntos em vários times, ganharam um montão de títulos, já ganharam pelo Flamengo, querem mais. Vamos falar de Felipe Luiz, treinador, já ganhou a Liberta como jogador e agora é treinador, vai tentar ganhar a primeira comandando a rapaziada. Muita informação hoje no Globo Esporte, meu Deus! Está começando, eu quero é festa, pô! Agora é o seguinte, eu vou falar com o Edson Viana, o repórter que nunca se engana, direto aí do hotel onde o Flamengo está hospedado. É com você, Edson! Fala, Escobar, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Aqui tá um pouco mais silencioso do que o local onde você está, mas já tem movimentação também, ó. Falo em frente ao hotel que está recebendo a delegação do Flamengo, alguns torcedores. Desde cedo tem torcedor aqui de plantão querendo ter contato com algum jogador. Por enquanto ainda não rolou, os jogadores estão lá dentro. Apenas alguns dirigentes do Flamengo pintaram por aqui, tiveram um rápido contato com os torcedores. Essa imagem, esse clima aqui contrasta bastante com o que se viu ontem. O Flamengo chegou por volta das 11 da noite no horário local, 1 da manhã no horário de Brasília e foi recebido de forma apoteótica. Centenas de torcedores tomaram essas ruas ao redor do hotel. Eles vieram em caravana de outras regiões da cidade, um clima de muita festa, um clima de muita confiança. E nessa região de Miraflores, onde nós estamos, um bairro turístico aqui de Lima, a maioria esmagadora é de torcedores do Flamengo. Por onde a gente anda, a gente vê torcedores de várias partes do Brasil. Já encontrei torcedores do Acre, de Manaus, de Brasília, do Nordeste, alguns que moram nos Estados Unidos, que moram na Espanha. Então a força da torcida do Flamengo está muito representada aqui em Lima. Torcedores que vieram em 2019, viram o título sobre o River Plate, querendo viver novamente essas emoções. E o Flamengo volta ao trabalho hoje às 3h30 da tarde no horário local, 5h30 no horário de Brasília, no CT da Federação Peruana. Escobar, eu volto com você. Valeu, Edson Viana! E daqui, da festa da torcida em Lima, vamos para o estádio onde o jogo vai acontecer. O Monumental, com você, Marcelo Correge! Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Está fazendo um esforço para te escutar. A torcida do Flamengo realmente está num altíssimo volume aí de onde você fala. Eu tô aqui num ambiente mais silencioso, que é o local da final de sábado entre Palmeiras e Flamengo. Estádio Monumental de Lima com capacidade para mais de 80 mil torcedores. São pouco mais de 58 mil lugares de arquibancada e mais de 21 mil lugares de camarotes em 4 prédios que fazem parte da estrutura desse estádio impressionante do Universitário de Lima, time super tradicional aqui do Peru. A gente está perto também da tão cobiçada Taça da Conmebol Libertadores. Olha ela aqui no púlpito, brilhante, com esse gramado que foi plantado especialmente para a final entre Palmeiras e Flamengo, com 2 tipos de grama em ótimas condições. E essa taça ela tem ali todos os 65 campeões da Libertadores desde 1960 representados nas plaquinhas. E eu tenho as 2 plaquinhas que foram produzidas para a final de sábado, uma do Palmeiras e uma do Flamengo. Quem será o 66º campeão da Conmebol Libertadores, o primeiro brasileiro tetracampeão dessa competição? Pergunta para ser respondida no sábado. Hoje, Flamengo treinando em La Vilena, como disse o Edson Viana, e com
uma dúvida do Felipe Luiz na zaga. Léo Ortiz ainda tentando se recuperar daquele problema no tornozelo direito desde o jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Maracanã, vitória por 3-2. Danilo, por enquanto, sai na frente nessa briga aí, porque o Léo Ortiz ainda precisa se recuperar e treinar normalmente com o restante do grupo. Escobar. Valeu, o Marcelo Correge trazendo informações do Flamengo. Rapaziada, Léo Ortiz ainda parece que não tá muito bem não. Por enquanto joga Danilo. É informação de Marcelo Correge, vamos passar força pra ele. E agora vamos espionar, moleque. Vamos saber as notícias do Palmeiras com Edgar Alencar. Bom, primeiro um privilégio muito grande poder estar na frente de mais uma final no Flamengo, dessa vez como treinador. Treinador Felipe Luiz. Boa noite, pessoal. E pensar que não tem nem 2 anos que ele estava assim na última entrevista coletiva, como jogador, agitado como uma criança diante de um brinquedo novo. Aqui é onde o treinador dá coletivo? Aqui? É aqui. Como jogador, Felipe Luiz foi campeão da Libertadores 2 vezes. A mais recente, em 2022. A mais inesquecível, em 2019, né? Em Lima, mesmo palco da final de sábado. Agora, pegar esse troféu, dar um beijo grande nesse troféu ali, que é lindo. Ele também estava em campo na decisão de 2021, aquela que o Flamengo perdeu para o Palmeiras. Mesmo o Palmeiras que vai estar do outro lado na final de agora. Palmeiras, com certeza, é uma equipe muito forte, com números muito imponentes na Libertadores, mas acredito que tenham passado para a final 2 melhores equipes da América do Sul e vai ser uma final histórica. Chegar a essa final histórica não foi moleza, não. Na estreia, uma vitória apertada sobre o Deportivo Táchira da Venezuela. Reconheço, não foi o nosso melhor jogo. Depois teve derrota para o Central Córdoba no Maracanã, lembra? Não tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso, a responsabilidade é toda unicamente minha. Mas o Flamengo sacudiu a poeira, hein? E abrir o caminho da classificação do Flamengo, que continua rumo à glória eterna. Se classificou e aprendeu. Aprendizado que não tem jogo fácil na Libertadores. As oitavas de final contra o Inter foram um pouquinho mais tranquilas, né? Vitória no Maracanã e no Beira-Rio também. O Flamengo está classificado para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Mas a classificação nas quartas contra o Estudiantes só veio nos pênaltis. E nas semifinais contra o Racing, a vaga veio com um jogador a menos. Bola desviada, vai sobrar com o Vieto. Rossi! Eu sozinho não fiz nada, mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Treinador Felipe Luiz já foi campeão da Copa do Brasil, da Supercopa, do Carioca, pronto para mais uma decisão. Um dos dois vai sair tetra lá de Lima. Queremos que seja a gente, né? Vemos trabalhando muito para isso. Sonhamos com isso e simplesmente queremos colocar nosso nome na história do Flamengo. É isso que queremos, colocar uma foto nossa na parede aqui como campeão da Libertadores mais uma vez e poder fazer com que o Flamengo seja cada vez maior. Seremos campeões! Muito bem, estamos de volta aqui. César Culis, mostra a galera aqui que a festa é a Careca Flá, que tá rolando aqui em Lima. Mas ontem a festa foi no aeroporto, acompanhando o ônibus com a delegação do Flamengo. Coisa linda, nação presente, o Aeroflá. A gente está vendo a Aeroflá em estado puro. O ônibus do Flamengo nas imediações do aeroporto do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, rumo a Lima, no Peru, simplesmente virou uma arquibancada. A maioria dessas pessoas não consegue mais ao estádio. E é por isso que para elas isso tem um significado muito especial. Isso é Flamengo! Até o pau! Nós estamos com vocês até o final.
são coisas que marcarão certamente a vida dessas pessoas. Saída, perdi minha camiseta, mas isso é o mínimo por vocês. É uma imagem linda, né? É uma cena explícita de paixão, né? Uma glória eterna, vamos, Flamengo. Entre os torcedores do Flamengo, um sentimento é unânime: o desejo de uma revanche contra o Palmeiras. Sentimento de revanche com o Palmeiras? Muito, muito, muito. Até porque é só isso mesmo, porque eles não sentam mais na mesma prateleira do Flamengo, não. Estão muito abaixo. Porque esse sentimento que eu tô aqui, ó, de vitória, é de revanche. Ainda mais depois do que o Andrés Pereira fez e agora estamos do outro lado, Abel tentando fazer de tudo para tirar o foco. Com certeza vamos para cima. É Flamengo campeão da Libertadores. Até sábado, o nervosismo deve tomar conta de milhões de rubro-negros. Mas enquanto o dia da grande decisão não chega, a galera segue mandando energia positiva daqui. E para apoiar o time em busca do tetra da Libertadores, a torcida marcou presença no tradicional Aeroflá. Mais de 10 mil flamenguistas se reuniram aqui no Aeroporto Internacional do Galeão. Durante o Aeroflá, alguns torcedores chegaram a invadir o ônibus e tiraram fotos com os jogadores. Mas pouco depois, o que era festa acabou virando confusão. No momento da retirada dos torcedores de cima do veículo, a polícia militar afirmou ter sido atacada com pedras e outros objetos. E por isso, reagiu com gás de pimenta, bombas de efeito moral e balas de borracha. Antes do tumulto, os flamenguistas fizeram uma bela festa com músicas, fogos e bandeiras. A delegação do Flamengo desembarcou no Peru na noite desta quarta-feira e já na tarde de quinta realiza um treino em Lima, de olho no duelo contra o Palmeiras. Jogo muito difícil, a gente sabe disso, mas contamos com o apoio do torcedor, desde a saída do Ninho aqui hoje também na chegada. Acho que temos tudo para fazer um grande jogo, se Deus quiser, trazer o tetra tão sonhado para a nação, para todos nós flamenguistas. Entre as novidades na lista de relacionados estão o atacante Pedro e o zagueiro Léo Ortiz, que estavam no departamento médico. Os dois viajaram com o restante do elenco e devem ficar à disposição da comissão técnica. Palmeiras, Flamengo, Jailson e Donk, interrogações? Algumas. Quais? Quem vai jogar na esquerda, se vai ser o Carrascal, Samuelino ou o Cebolinha. A dupla de volantes eu acho que vai ser o Pulgar e o Jorginho. Acho que o Saul corre um pouco por fora. E quem o Felipe Luiz, por exemplo, vai botar no ataque, né? Não tem o Pedro, não tem o Plata. Aí fica a questão do Bruno Henrique. Você não acha que eu acho que ele vai de Bruno Henrique. Então, tem a grande possibilidade dele ir de Bruno Henrique, mas foi até que a gente estava falando ontem na live com o Rafael Marques, a gente estava conversando, fazendo justamente o Aeroflá. Se for o Bruno Henrique como titular, e de fato pode acontecer, né? O Bruno Henrique tem feito gols importantes, ele pode justamente perder, por exemplo, uma substituição. Se ele tiver a necessidade, por exemplo, de mudar o jogo, o Bruno Henrique pode ser esse cara que pode mudar o jogo. Tem que ver como o Felipe Luiz vai tentar entrar em campo, se ele vai querer controlar um pouco mais o jogo, até o Dom que falou, né? Das peças, pode ser o Carrascal pelo lado direito, o Luiz Araújo começar no banco, enfim, tem algumas interrogações também. E você? É engraçado, né? Porque a gente fala, o Flamengo chega num momento melhor, mais confiante, jogando no futebol, mas as dúvidas para mim são maiores do Flamengo do que do Palmeiras, em termos de escalação, do que projetar. Então tem muita coisa em aberto, não só pela questão de possibilidade de estratégia, né? Como o Jair estava falando, da questão do Bruno Henrique, melhor tê-lo como um trunfo ali no segundo tempo, ou o fator decisivo dele, que acabou de ser mostrado também no jogo contra o Atlético Mineiro. Ter um jogo com o Carrascal vindo da direita por dentro e de maior controle. Enfim, você tem muitas questões táticas e disputa aberta entre peças, que é o caso do Cebolinha e do Samuelino. Ali não é uma questão tão tática em si, mas é do momento do jogador, de um Cebolinha que está em crescimento. Então acho que você tem muitas coisas em aberto. De fato, acho que são muitas dúvidas para como formar o Flamengo. E acho que talvez a que mais seja emblemática nesse momento é o Bruno Henrique, pelo histórico que ele tem, né? Eu também acho. Eu acho impossível isso não ter um valor. E é que nem... É mais ou menos assim, né? Digo a temática, não tô falando do peso do jogador, da importância que ele tem pro time. Era um pouco do que a gente tá falando do Hulk na semana passada, na final da Sul-Americana. Tem todo o peso histórico decisivo e tudo mais.
como eu falei, não estou falando do momento dos jogadores, estou falando a realidade de um ídolo, um cara extremamente identificado e o quanto que você pensaria dentro da estratégia. Eu, particularmente, acho que eu começaria com o Bruno Henrique, pensando no caráter decisivo que ele tem. Eu entendo que ele pode te dar uma possibilidade de mudar o jogo, mas pensando no mata-mata, ali o momento que ele tá, eu iria com ele, embora eu entenda quem veja de forma diferente. Eu vou voltar para Danilo e Léo Ortiz. Tem essa também. Só para voltar para eles, né? Danilo e Léo Ortiz. Sim. Então, eu ia voltar para eles, mas antes eu ia só te perguntar da esquerda, porque para mim essa é a grande dúvida. Você acha que vem quem? Da esquerda, se ele for com o Luiz Araújo, é o Carrascal. Tá. Se ele for com o Carrascal na direita, sem o Luiz Araújo, vai o Cebolinha. Beleza. Vamos lá. Esse é um ponto legal, né? Bruno, Mari e Pascoal. Essa questão da escalação do Flamengo. Assim, o Flamengo tem repertório e eu vou jogar com... Fiquem à vontade para falar de todas essas dúvidas, mas eu vou jogar. Para mim, BH27 tem que... o microfone já tá com o Pascoal, né, Bruno? Vai jogar BH27 ou Pascoal? Já se manifestou. Só pra gente. Por isso que o Flamengo é incomparável. Não dá pra você pensar de outra forma, gente. Vamos botar o pé no chão aqui. Peraí, deixa eu botar o pé no chão. Parei aqui no chão. Pé na areia. Dessas maravilhosas aqui. Pé na areia. Pé na areia. Aqui. Cuidado com isso da samba, hein? Isso da samba. Só pra dizer o seguinte, gente. Olha a dificuldade que tem, olha o sorriso do treinador do Flamengo. Eu tô com a dificuldade na ponta esquerda. Cebolinha, Carrascal, Samuel Lino, o jogador mais caro da história do Flamengo. Olha como é que eu tô rindo. Esse sorriso é de preocupação, Pascoal? Olha eu preocupado com a escalação. Vê se eu tô preocupado com a escalação. Aí eu vou pro lado direito. Quem que eu vou botar? Eu acho que eu vou botar Luiz Araújo. O Luiz Araújo. Mas eu posso botar o Carrascal. Quem é que eu vou botar de segundo volante? Ô, Jorginho, quebra esse galho pra mim. Só segura um pouquinho. Olha como é que eu tô rindo. Não, e aí no teu Pedro tem só o Bruno Henrique, Pascoal. Aí faz diferença. Aí fechou um pouquinho sem Peraí. Fechou um pouquinho sem semblante. A história é outra. É o maior vencedor da história do Flamengo, Pascoal. Dá pra sorrir. É gênio, cara. Mas o Pedro tem um perfume que a bola gosta. Mas o Bruno Henrique não tem? Não tem. O Bruno Henrique é um jogador decisivo. Eu penso de maneira muito clara. Jogador bom pra mim começa o jogo. O Bruno Henrique decide jogo, ele começa o jogo. Concordo. Não tem esse negócio de jogador bom esperar um pouco no banco e dizer, não, ele pode ser bom. Eu acho que a teoria que o Dom colocou é até positiva, e isso foi demonstrado no jogo contra o Atlético Mineiro. Mas, pera um pouquinho, é decisão de Libertadores. Único. Daqui a pouco eu não tenho tempo pra botar, de repente os caras já estão ganhando, e aí eu não tenho tempo pra botar, eu preciso dele agora. Então, peraí, vamos montar esse ataque, Mário. Vamos lá, como é que vai ser? Sorrindo? Luiz Araújo... Não, é com sorriso. É com sorriso. Vai. Acho que o Jailson pontuou, né, sobre o jogador do banco de reservas que muda a partida. Sim. E aí, no caso, poderia ser o Bruno Henrique. O Luiz Araújo também muda o jogo. Você ter o Luiz Araújo também no banco de reservas, ele também muda o jogo. Então, acho que isso não é uma questão. Aí sim, aí eu acho que seria Carrascal, e aí eu acho que seria Cebolinha, e aí eu acho que seria Bruno Henrique. Carrascal, Cebolinha e Bruno Henrique. Exatamente. E como o Samuel Lino virou a terceira opção, né, do lado esquerdo. É verdade, né? Um cara que chegou e que o Felipe Luiz elogiava muito, falava, poxa, a gente não vai encontrar no mundo um jogador com essa qualidade, exatamente, por esse valor. Passou ali por altos e baixos e hoje parece que o Cebolinha tá na frente nessa corrida. E até pro Pascoalzinho, que tava rindo bastante sendo o Felipe Luiz, o momento que o Cebolinha volta a entregar, né? Também. É o momento ideal pro Flamengo. E nessa, Felipe, Donk e Jailson, a gente não pode esquecer que da partida que aconteceu há 4 anos, os caras do banco de reservas foram os decisivos para a partida, porque o Michael, ele tem uma chance, não tem, Pascoal? Ele e o gol, lembra? E aí assim, tem provocação de torcida, tal, tem aquela história toda do vento, mas assim, se você olha aquele lance assim com calma, você vê que o Michael tá pronto para encher o pé e o vento tira um pouquinho do pé dele, se você olhar em câmera lenta, e o outro cara que muda o jogo também, do lado do Palmeiras, é o Daverson. Então, como o banco de reservas muda. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o conteúdo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações aí do canal, que sempre que sair uma notícia nova, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza?
Então é isso aí, nação, faltando aí 48 horas para a grande final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. E para muitos flamenguistas é considerado a revanche, né? Aquela final lá contra o Palmeiras que o Andrés Pereira acabou entregando o título, né? Praticamente aquele lance ali culminou no título pro Palmeiras. E dessa vez muitos flamenguistas aí comentando aí que ele poderia devolver o presente, mas eu tenho certeza que o Flamengo não vai precisar de nada disso, de sorte, de entregada. Pode acontecer algum lance de sorte, bate, rebate ali, aquela bola ali decisiva que entra pro gol e decide o título, mas o fato é que o Flamengo tem muita qualidade para vencer no jogo, para vencer jogando bem, porque até a final é um jogo único, né? Então tem que fazer o jogo perfeito, o jogo da vida. E o Flamengo vai com força máxima. Tem uma dúvida ali na zaga. Léo Ortiz parece que ainda não está muito 100% ainda. O Felipe Luiz, eu acho que ele não vai querer correr riscos de colocar o Léo Ortiz. E eu acho que a final vai de Danilo mesmo. Quero saber de você, torcedor rubro-negro, qual que é a sua expectativa para essa final aí, como é que tá seu coração, sua ansiedade, as promessas que você tá prometendo pagar caso o Flamengo seja campeão da Libertadores. Deixa aí nos comentários que eu quero saber, pra gente ter aquela resenha legal de sempre, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus, valeu!